Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Ex-técnicos do Cruzeiro e Atlético Mineiro constrangem Ancelotti. Pessoal, teve até fala, abre aspas, não gosto de estrangeiros. Fecha aspas, o tempo fechou em polêmica em evento. Pessoal, e Cruzeiro que tenta aí repetir feito contra o Grêmio após 11 anos no Brasileirão. E meia resgatado por Leonardo Jardim pode ser novidade do Cruzeiro para o fim desta temporada. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e aproveitar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito humildemente de torcedor para torcedor. Aqui a notícia é de forma simples, tete a tete, jogo rápido, para você ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha! Pessoal, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira deram declarações polêmicas contra técnicos estrangeiros em evento que estava Carlo Ancelotti, o nosso comandante aí da seleção brasileira. Esta terça-feira, marcou a realização do segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, na sede, da famosa CBF, nossa Confederação Brasileira de Futebol. Isso lá no Rio de Janeiro, E o comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente no evento e sofreu um constrangimento após declarações dos ex-técnicos Emerson Leão e também, pessoal, Oswaldo de Oliveira, sobre aí os treinadores estrangeiros. Ambos já comandaram Cruzeiro e Atlético Mineiro. Olha o que ele disse aí, uma das afirmações de Leão em frente a Ancelotti. Abre aspas. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, que eu não suportaria. Não mudo a minha opinião. Fecha aspas, afirmou Leão. E acrescentou, ao ex-técnico da seleção, abre aspas. Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de erro nosso. Fecha aspas, acrescentou Leão, o ex-técnico da seleção. E posteriormente, Oswaldo Oliveira teve a palavra e prosseguiu com os comentários quanto à presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Olha o que ele disse, fecha aspas. Tomara que nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro. Fecha aspas, afirmou aí Oswaldo de Oliveira. Lembrando, pessoal, que nas últimas temporadas os técnicos estrangeiros têm cada vez mais olhado com carinho para o futebol brasileiro. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Jorge Sampaoli e Arthur Jorge são alguns dos que vieram trabalhar no Brasil e obtiveram sucesso. Além, é claro, do nosso mister Leonardo Jardim, que tem feito aí, de momento, esse grande e, vamos dizer assim, revolucionário trabalho no Cruzeiro. Já na seleção brasileira, a amarelinha voltou a ter um treinador estrangeiro com Ancelotti após 60 anos. O italiano já soma 6 jogos à frente da Canarinho, com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Lembrando, pessoal, que Emerson Leão teve 3 passagens pelo Atlético Mineiro, sendo a última terminada em 2010. Ao todo, somou 83 jogos como comandante do Atlético Mineiro e conquistou o título da Copa Comebol de 1997. A passagem de Leão pelo Cruzeiro foi mais curta, foram apenas 13 jogos em 2004. Já Oswaldo Oliveira treinou o Atlético Mineiro entre 2017 e 2018. Fez apenas aí 20 jogos. A passagem pelo Cruzeiro
foi em 2006 e durou apenas 24 partidas. E na minha opinião, pessoal, falar um pouquinho sobre isso, que eu penso, né? Hoje, infelizmente, os técnicos brasileiros estão muito desatualizados, né? Não só os técnicos brasileiros, mas também o nosso futebol brasileiro. Se compararmos aí com as maiores ligas do mundo, estamos infelizmente muito, mas muito a desejar. No entanto, que os melhores jogadores brasileiros saem hoje muitos jovens, né? Até mesmo antes de completar 18 anos, ou assim que completa 18 anos, né? Já migram aí para o mercado exterior, principalmente Europa. E quando eles voltam aí no auge aí dos seus 32, 35 anos, ainda conseguem, vamos dizer assim, dar show aqui no Brasil, para vocês verem o nível que está o futebol nacional. Não estou aqui para criticar o futebol brasileiro de maneira alguma, né? Um dos motivos também que decai muito o nosso futebol brasileiro torna-se também em relação à gestão da CBF, calendário muito complicado, né? Jogos em cima de jogos, arbitragem super descomplicada e além, é claro, né, pessoal, a disparidade em relação ao poder aquisitivo no futebol brasileiro hoje, né? As grandes potências aí, exemplos claros de Palmeiras e Flamengo. Agora o Cruzeiro também está tentando chegar, mas não com o mesmo poder de compra que Flamengo e Palmeiras. Então acaba que unifica ali sempre os mesmos brigando por títulos e um ou outro ali beliscando por fora. Então fica complicado fazer futebol no Brasil. E sem contar, né, a desatualização dos técnicos. E os técnicos que vêm de fora, exemplos aí, como eu falei, né, Abel Ferreira, o próprio Leonardo Jardim, entre outros aí, que vem fazendo sucesso, né? O Jorge Jesus fez aquele grande trabalho no Flamengo. Mas temos também muitos bons treinadores. Treinadores aí que estão despontando agora, né? Treinadores visionários, mas que têm aí uma grande bagagem, né? Com formação lá na Europa. Exemplo claro aí no brasileiro que tem se despontado é Felipe Luiz, cara muito estudioso e que sempre se atualiza, se balizando no mercado europeu, no futebol europeu. Então, por isso está saindo aí tão bem, né? E sem falar também, né, pessoal? Flamengo é uma mega potência financeira. Então, um elenco que Felipe Luiz tem, somado ao seu conhecimento, ao seu estudo e até a sua carreira como jogador, como ex-jogador, né, como jogador de futebol, que ajuda também muito, só tem jeito de ser sucesso. Não tem como não ser sucesso. Você junta aí elenco poderoso. O banco de reservas do Flamengo hoje é titular em qualquer time, tanto do Brasil como principalmente da América do Sul. Então você tem um banco muito bom, poder aquisitivo financeiro do Flamengo para comprar qualquer jogador consegue, né? E fora aí a bagagem dele, tanto como jogador, como também aí os estudos feitos aí, principalmente visando o futebol europeu. Então, temos que melhorar muito, mas seguimos firmes e fortes, que o Brasileirão, apesar de tudo, é um dos campeonatos mais difíceis do planeta, né? E é claro, é a nossa paixão nacional. E vamos que vamos, sem contar, é claro, de fazer essa observação, que temos muito que evoluir. E falando em Brasileirão, pessoal, o Cruzeiro que vai tentar diante do Grêmio aí, né? Repetir feito após 11 anos no Brasileirão. O Cruzeiro que vai tentar repetir aí, né? No Brasileirão, esse feito, com estilo de jogo diferentes e com objetivos distintos. Nessa reta final de Brasileirão, os times de Mano Menezes e do nosso mister Leonardo Jardim vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, duelo válido aí pela 32ª rodada. Em 2025, o Cruzeiro podia, né? Em 2025, o Cruzeiro poderá vencer o Grêmio tanto no turno quanto no retorno do Brasileirão, o que não acontece desde 2014. Lembrando que naquele ano em que o Cruzeiro faturou aí o tetracampeonato nacional, a equipe comandada por Marcelo Oliveira venceu por 1-0 no Mineirão e triunfou por 2-1 na Arena, né, na capital gaúcha. Nessa temporada, em 13 de julho, o Cruzeiro não só venceu, mas também goleou o Grêmio na 13ª rodada por 4-1 no Mineirão, né? E o atacante Caio Jorge, que fez 3 gols naquela partida, e o zagueiro Vidalba balançaram as redes aí de Thiago Volpi, ao passo que o ponta André Henrique anotou o gol gremista no Mineirão. Outro lado relevante
é que o Cruzeiro, né, buscará ampliar a vantagem sobre o Grêmio em confronto nesta década. Fora de casa, o Cruzeiro vai atuar pela 10ª vez contra o adversário desde 2022. No período, né, o Cruzeiro levou melhor em 4 oportunidades, além de 3 empates e apenas 2 derrotas. Pessoal, seguimos firmes e fortes aí nesse Brasileirão. Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro. Jogo aí para garantir 3 pontos e ainda sonhar por esse remoto título do Brasileirão. E o Cruzeiro, que pode ter um reforço, vamos dizer assim, caseiro, né, para a reta final dessa temporada. Trata-se do nosso querido aí, cria da toca, Japa, que voltou a jogar pelo time no triunfo por 3-1 sobre o Vitória neste sábado. Lembrando que essa partida foi válida pela 31ª rodada. O jovem de 21 anos finalizou um período de 11 meses sem fazer jogos oficiais, né, pelo Cruzeiro. A última partida por um torneio havia sido no dia 11 de novembro, lá do ano passado, na derrota para o Palmeiras no Mineirão. Desde então, Japa passou por problemas físicos e uma grave lesão na coxa sofrida uma grave lesão na coxa sofrida na coxa esquerda. No período de ausência, a única aparição foi no segundo tempo da vitória por 1-0 sobre o Banfield da Argentina em julho, né? Amistoso válido pela Vitória Cup. Pessoal, e durante a entrevista coletiva após o triunfo contra o Vitória, o nosso mister, né, Leonardo Jardim, foi perguntado sobre a situação de Japa. O treinador exaltou, né, o profissionalismo do garoto e disse que as oportunidades podem aparecer a depender do que aconteça com os outros nomes aí do nosso elenco principal. Lembrando que após a partida, né, para quem viu aí, o Cruzeiro liberou um vídeo emocionante onde Cássio homenageia aí Japa, né, no discurso, junto aí a todos os jogadores no vestiário. O goleiro exaltou o caráter do jovem e o parabenizou pelo retorno aos gramados. Então é isso, pessoal. Notícias aí do nosso Cruzeirão cabuloso. Seguimos firmes e fortes, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.